Boa noite a todos os servidores, em especial os nossos associados ao Sindespef. Estamos ao vivo aqui, começando mais uma live. Eu tenho aqui o nosso vice-presidente Everton Luiz, acompanhado do Dr. Alexandre Reynol, nosso advogado. Estamos aqui para esclarecer e trazer mais uma vez transparência, que é o que a nova diretoria vem fazendo. Boa noite, pessoal. Então, como a gente estava já falando anteriormente, né? Primeiro eu vou estar falando sobre as pautas dessa live de hoje, né? A gente vai estar aqui nessa pauta discutindo, nessa live, discutindo duas pautas. A primeira é a resposta sobre o que aconteceu na reunião hoje com o governo a respeito do PCCS, tá? Com a Secretaria de Administração de São Gonçalo, tá? E a segunda pauta será, tá, o tão falado nos grupos IRDR, né, o julgamento do IRDR, ADF, se tem direito, se não tem, como que é, qual é o prazo, como que é os desses desdobramentos, o que vai acontecer sobre o IRDR. Então, primeiramente, né, eu queria dizer o seguinte: tudo aquilo que a gente conversou aqui nas assembleias de categorias, né, nas assembleias das categorias, que a gente teve aí aproximadamente quase 400 pessoas, né, nesses 3 dias que a gente fez assembleias na semana passada ou retrasada, se não me engano, de fato aconteceu. O que a gente já esperava sobre o PCCS, o que a gente já trouxe de informações para o servidor, de fato se concretizou hoje com a vista do documento do PCCS, da parte numérica do PCCS, tá? Então, a gente tinha falado para os senhores que iria ter um valor, um aumento no salário base, que esse já era o interesse do governo, né? E também é nosso interesse também, que seja reajustado os salários bases, para que o nosso salário não fique apenas sendo configurado um puxadinho de gratificações e gere problemas para a gente futuramente no nosso momento mais complicado, que é, né, a aposentadoria, onde o Tribunal de Contas, de fato, te retira algumas gratificações, né? E a gente tinha falado isso para os senhores, né, que provavelmente, era bem provável, né, pela experiência que a gente tem, queria ter esse reajuste, esse valor, né, um pouco reajustado, né, na verdade nem reajustado, um salário justo de salário base, né, não pagando apenas menos do salário mínimo, que hoje a gente tem salário que paga menos que o salário mínimo, né, mas em contrapartida o que deixava a gente um pouco amedrontado era a questão das VPNIs, que era aquele número, né, aquele valor que ia ficar lá sobressalente no seu salário e que iria ir alimentando o seu base conforme iria passando os quinquênios e os triênios. Iria retirar do VPNI e ir incorporando no base. E isso seria um congelamento de salário. Bom, depois de todas as nossas movimentações de mídias sociais, a nossa paralisação de terça-feira que a gente vai estar fazendo, também vai ser uma pauta hoje também, tá? Desculpa, esse vai ser a terceira pauta, o chamamento para paralisação, né? O governo então decide mostrar, né, apresentar para os sindicatos os números, né? Os números dos salários bases separados por nível de escolaridade. Então, o governo vai trabalhar com um nível de ensino fundamental, nível médio, médio técnico e ensino superior. Então são 4 grandes grupos que eles vão estar trabalhando. E dentro desses grupos, na verdade, todo o salário, o menor salário ali que é para nível fundamental é de 1.038, né? Os triênios continua com a projeção de 10%, conforme é hoje. Não vai ter alteração, não é isso? Não, quinquênio vai ser 6%, triênio 10%, chegando até o valor de 60%, né? E o quinquênio hoje, que são 5%, vai passar a ser 6%, e aumentou 1%, né?
E aí a gente começou algumas discussões a respeito do salário base, tá? Por quê? A 388, que é a lei que fala sobre o nosso base, né, e fala sobre o nosso PCCS vigente, que está em vigência, ele cria uma inconstitucionalidade, na verdade, ferindo o princípio da isonomia, quando você tem pessoas fazendo a mesma função com salários bases diferentes de acordo com o enquadramento de nível. Então é um cara que técnico em contabilidade, são duas pessoas que ganham R$1.000 de salário, e aí um técnico em contabilidade faz a sua sonhada faculdade de contabilidade, consegue lá o enquadramento de nível, consegue aumentar o seu base, mas continua executando a função de técnico em contabilidade junto com seu coleguinha, mas só um é reajustado, o outro não é porque não estudou, não conseguiu fazer a faculdade. Então isso é inconstitucional. Eu ter dois salários bases diferentes para a mesma categoria e para a mesma execução. E a gente deparou, foi uma observação do jurídico, que esse vício que tanto se fala, né, que tanto o sistema jurídico, o mundo jurídico, os tribunais da vida falam, questionam, né, continuou com a proposta do governo. Não teve mudança. Então houve um reajuste do salário base, tá? Mas esse vício de mudança, de aumento de salário base, de acordo com o enquadramento de nível, continua com a lei atual. Então, na verdade, gente, toda a consideração que o Ministério Público recomendou à administração pública não foi, acho que, entendida, porque continua o mesmo vício, né? E o nosso jurídico foi muito pontual quanto a isso, né? O que acontece? O que foi passado pra gente? Foi passado pra gente que, como tem um impacto atuarial do salário base, o que é isso? É o impacto no IPASG, na aposentadoria. Então eu tenho 1.000 profissionais que vão se aposentar com R$1, o impacto na sua aposentadoria é R$1.000. Não é isso? Um valor rápido para vocês entenderem. Como eles aumentam o salário base de todas as categorias, eles tiveram que solicitar o impacto real do atuarial, para saber se o IPASG, com números de aposentados, a parte patronal que o município paga ao IPASG, e também com o pagamento das dívidas, que hoje está no valor de 1.800.000, conforme a secretaria, por mês, né? A dívida que o IPASG prestou para a prefeitura em outros governos, e o governo parcelou isso, está liquidando essa dívida bilionária em suaves prestações de 1.800.000, né? Então eles estão vendo se todo esse dinheiro do patronal, né, que a gente arrecada mensalmente, e dessa dívida que o município tem com o IPASG, vai cobrir, vai suprir essa folha com esse aumento. Então, na verdade, foi mostrado uns valores de base, mas ainda está em investigação, em análise de impacto junto aos analistas previdenciários do IPASG. Todo mundo entendeu? Então, tá nesse ponto, tá? O estudo do impacto dentro da fonte 00, que é a folha que paga, que o município paga, esse estudo já foi feito pela prefeitura, né? Houve-se um aumento na quantia de 2.800.000 mês, tá? E esse valor, a folha ainda suporta esses 2.800.000, né? E aí eu perguntei, né? Depois eu vou deixar para as considerações do jurídico, tá? E aí eu perguntei, doutora, então assim, o que a gente queria entender é o seguinte, se você vai conseguir fazer esse reajuste, né, esse pagamento nesses salários base,
por que então você não dá esse reajuste pra gente agora? Porque o que a gente está querendo é os 18% também, além do PCCS. Porque nós estamos em setembro e a lei orçamentária anual, que tem que ser aprovada pela Câmara, é em setembro. Então ela não vai conseguir mandar a proposta de PCCS para o Legislativo, porque ainda está em análise de impacto na vida financeira do IPASB. A resposta dada foi que existe um valor de suplementação, uma estimativa de suplementação no valor de 1,5 milhão, e esse valor pode ter um acréscimo de 30%, que aí vai chegar mais ou menos no valor que ela quer. Aí eu fiz a matemática e a gente achou que 1,5 milhão mais 30% não chegaria a 2.800.000, não é isso? Mais o reajuste desse ano, né? E que o número não batia. Né? E aí a gente começou a fazer uma série de questionamentos. Ora, mas a gente está falando ainda só do base. E as minhas produtividades? Como que vai ser isso? E as gratificações da galera ali da administração? Como que vai ser isso? Os 100% que hoje recebe, 150%, 250%, como que vai ser essa história aí? Porque vocês só estão rodando em cima do base? Como que vai ser isso? Ah, aí vai ser aquilo, Everton, do VPNI. Então a gente de cara não concordamos, não queremos VPNI. Temos algumas considerações para enriquecer o estudo, né? De valores em cima do base estadual, que algumas categorias estavam próximas, outras estavam abaixo, a gente sugeriu alguns valores. Mas na verdade o que preocupa hoje este sindicato, esse corpo jurídico e diretório, é que não se tem ainda o provisionamento financeiro com as gratificações. E se hoje a gente for calcular, for comparar o meu salário, por exemplo, com as gratificações que eu recebo hoje, com o salário que eles estão sugerindo no reajuste no base, não complementa o meu salário. E pegar essa minha diferença e jogar na VPNI para ir alimentando o meu salário base, conforme os quinquênios e os triênios, não é nosso interesse, porque isso eu já recebo hoje. É um valor que cai na minha conta, lá no quinto dia útil, eu pego e compro o que eu quiser, é meu já. Então, enfim, os estudos vão continuar. Foi deliberado que vai ser retirado essa projeção horizontal de enquadramento de nível, tá? E eles só vão rodar o impacto primeiro da folha do base. Porque aí roda o impacto da folha do base. Rodou o impacto, aprovou no IPASB, aprovou na prefeitura, o segundo passo é a gente desmembrar as categorias, categoria A, B, C, D, E, F. O que essa aqui ganha? Ah, é isso? Como que a gente vai resolver isso? O que essa aqui ganha? É isso? O que esse grupo aqui ganha? É isso? Então a gente vai tentar resolver. É um segundo momento. Segundo momento. Todo mundo entendeu, gente? Até aí? Então, assim, da minha parte é isso, tá? Sobre o PCCS, sobre a reunião que a gente teve hoje, né? É uma coisa, é uma ação que a gente já esperava antes. Porque aqui, sabe, a gente tem que trabalhar com a ética. Eu jamais iria pegar um documento oficial da prefeitura e iria sair distribuindo igual um doido, que isso não é uma medida ética, né? E com essa medida, a gente coloca a gente fecha portas agindo assim, de forma eloquente, né? Então a gente tem que agir de forma consciente, né? Então, depois de muita conversa, foi informado pela senhora secretária Ana Luísa que vai ser enviado um ofício a este sindicato com os dados, né, com o formato de PCCS, né, doutor, para a gente avaliar,
né, para a comissão de reajuste PCCS da instituição avaliar, juntamente com o jurídico, juntamente com a diretoria e juntamente com o corpo técnico que a gente tem a intenção de estar aí contratando o Diese para nos ajudar nessa nova missão, tá? Então essa informação que a gente tem hoje, tá? Isso não inibe qualquer outra ação. Já vou logo então antecipar a pauta 3 para a pauta 1, que tem tudo a ver, casa. Não inibe qualquer atuação deste sindicato e dos servidores públicos municipais de São Gonçalo. Dia 10 a paralisação está aí. Dia 10 a gente tem que dar o grito do basta e restabelecer a nossa moral. A gente tem que dizer o seguinte: se a gente se desse fornecido esses números anteriormente, talvez em outubro de 2019, a gente já estaria talvez com um possível PCCS rodando já. E todo mundo ter ganhado a sua sonhada dignidade de ter um salário base decente, que a gente não tem. Muitos não têm. Se isso fosse falado anteriormente, se a instituição fosse respeitada por esse governo, e se a gente fosse tratado como prata, como foi falado, e não como latão de lixo, como estão praticando, talvez não chegaria ao ponto que chegou. É insalubridade se tirando, é periculosidade se tirando, é tirando o RET, é tirando o DGM, é tirando tudo. Só falta tirar a roupa nossa. Então, o grito do basta não é apenas da instituição. Tem que ser de você, servidor. Você que tem que ir para lá e dizer: eu não quero mais, me respeite. Me respeite porque você chegou agora aqui, seu prefeito. Eu estou aqui há 20 anos nesse município, contribuindo positivamente. Que a gente vê município aí acabado. E o servidorismo público segura nas unhas esse município. E não é justo tratar a gente do jeito que a gente está tratando. Esse grito tem que ser meu, tem que ser da Nívia, tem que ser do Dr. Alexandre, mas principalmente tem que ser de você, servidor. De você. Sem aglutinação de categoria, eles vão engolir a categoria. Não vão pensar nenhum nem duas vezes. Vão engolir, vão tirar e vão mexer tudo e vão acabar com tudo. Então, deixo aqui o meu apelo à categoria. Compareça dia 10. Vai ser legal o movimento. Compartilhe as nossas mídias sociais, o vídeo institucional que a gente fez, o chamado que a gente fez. Convoque seu colega do seu plantão, do seu setor. Sai da inércia, faz o seu colega acreditar na esperança, acreditar numa mudança positiva, acreditar numa coisa nova. Que é só assim que a gente caminha. Porque para trazer coisa negativa, todo mundo vai trazer coisa negativa. Para trazer positiva, a gente mesmo tem que se trazer seu autocombustível. Para a gente correr atrás do nosso. Como a gente sempre correu bravamente aqui neste município. A Elane Souza Figueiredo, ela pergunta: alguma possibilidade de reajuste esse ano? Então, quando a gente começou a falar, eu ia passar isso pro doutor Alexandre. Você quer falar sobre isso? Melhor, né? Para dar uma descansada, né? Vai lá, doutor Alexandre. Pode ser o senhor. Tá. Mete bronca. Elane, para ser claro e objetivo com relação à sua pergunta, né, em conversa lá foi sugerido o percentual de 4% de aumento para esse ano. Só que, na realidade, a posição do sindicato ainda é aquela antiga posição de que não interessa colocarmos em vigor um plano de cargo enquanto os 18% estiverem pendentes. Porque você já vai partir do salário do servidor com débito de defasagem de 18%. Então, assim, o plano que foi apresentado pela secretária Ana Luísa, aparentemente, no que diz respeito aos salários, ele é bastante interessante, porque, só para você ter uma ideia, hoje, o menor salário a ser pago no município, se o plano de cargo fosse implantado hoje, seria R$1.038, ou seja, acima do salário mínimo. Mas essa diferença que você está vendo não está considerando a defasagem que já existe, que é 18%. Então, se ela chegar hoje e der um aumento de 4%, é alguma coisa? Sim, é alguma coisa. Mas está muito longe de suprir
o que é o devido. E aí é interessante até um fato que a gente estava conversando com o Everton após, né, a saída lá da prefeitura. Só deixa eu te cortar, só para você entender o que ele está falando aqui numericamente, da perda. Para vocês entenderem a necessidade de ter essa para rua. O plano de cargos que eles colocam agora, que eles sugerem, começa com R$ 1.038, com mais os seus 18%, que é seu. É seu servidor, é seu. 18% é perda sua. Sabe quanto queria seu salário? 1.224. O plano não iria começar com 1.038, doutor. Ia começar com R$ 1.224. Se fosse reajustado. Se fosse reajustado. E é muita diferença. Faz muita diferença. Com certeza. Seria quase R$ 200 a mais. E tem aquele outro aspecto que você falou, que eu acho que é de suma importância, é saber, esses salários maiores, né, mais encorpados, como é que eles contemplam as gratificações que os servidores já recebem? Ou seja, será que esse salário recebe parte, esse salário é maior, está recebendo parte das gratificações que possivelmente vão deixar de existir? Será que ele vai coexistir com as gratificações que já se pagam hoje? Porque não adianta, no frigir dos ovos, você aumentar o salário do servidor a X, se no frigir dos ovos ele vai estar ganhando hoje a mesma coisa que ganhava ontem. Efetivamente, o aumento do salário vai ter que se refletir com o aumento da remuneração. A remuneração como um todo vai ter que aumentar. Ainda que necessariamente isso não venha a refletir aí um exponencial ganho para o servidor. Mas também não pode ser uma troca de 6 por meia dúzia. E a gente tem que saber uma outra questão. Aquelas gratificações que porventura forem mexidas, retiradas, alteradas, elas serão levadas para a aposentadoria? Porque também não é interessante para o servidor hoje ter um aumento exponencial da sua remuneração enquanto ativo, se lá na frente, né, acontecer mais ou menos o que está acontecendo com a Guarda Municipal hoje, onde a DGM já não é pago mais na aposentadoria, agora com outro nome, né, GDP, enfim, o RET, ao que parece, vai deixar de ser pago na aposentadoria. Só esses dois adicionais sendo tirados da remuneração do guarda na aposentadoria foi uma perda de 160% da remuneração do guarda. Ou seja, o cara que ganhava R$ 1.000 vai ter, assim, que tinha, né, R$ 1.000 como referência salarial, vai aprender a conviver com R$ 1.600 a menos. Então, assim, eu acho que não a proposta de aumento salarial ela foi interessante, mas ela ainda deixa muitas dúvidas, em especial em saber quanto é que vai ser de fato o salário do servidor e quanto é que o servidor leva para a aposentadoria. Então eu acho que isso é um ponto que tem que ser revisto, tem que ser analisado, porque do contrário é melhor deixar como está. E a gente foi bem claro quanto a isso, né? Deixar como tá. Inclusive a gente até falou que assim, hoje, essa história que não tem dinheiro assim, chega a ser um tanto leviano, porque a gente vê todo mês eles tiram alguma coisa. Não, e o fato de não se ter dinheiro é uma questão que não assiste ao servidor. Assim, não assiste ao servidor. Eu posso não ter dinheiro na minha vida por várias razões. Eu posso não querer trabalhar, eu posso gastar demais, eu posso gastar mal. Então, assim, eu não sei se o município arrecada bem, eu não sei se o município paga bem, eu não sei se o município faz dever de casa dele, eu não sei de nada. Eu vou empurrar a conta disso pro servidor? É isso aí. Se o município não quer arrecadar, não é problema do servidor. Se o município gasta mal fazendo praças que hoje existem, amanhã deixam de existir, ruas que são feitas, amanhã são desfeitas, tudo isso é gasto. Aí você vai compartilhar essa má gestão do servidor? Eu acho que é um pouco injusto. A gente tem que saber de fato qual é o potencial econômico do município, o que se gasta com besteira e começar a combater ao ponto de gerar um equilíbrio para todo mundo ter um aumento e ter uma vida com dignidade. Porque razões para se gastar mal tem muitas, cara. E aí tem outra coisa também que eu queria botar para os senhores o seguinte. Foi falado que tá fazendo esse estudo e já orçou, vai mandar junto com a LOAS, o valor de R$ 1,5 milhão, né? E o impacto da folha são 2.800.000. Então, se a gente somar 2.800.000, passa uma quantia, né, um pouco mais de 4 milhões. E o nosso reajuste que a gente está querendo é de 2.800.000. Então, assim, se tem o dinheiro para pagar hoje, paga-se.
Não fica com essa história que vai fazer, vem impacto. É muito impacto e pouco impacto financeiro. A gente quer impacto financeiro. Eu quero ter mais R$200 na minha conta, gente, no meu base. Eu quero ter mais R$200 na minha conta. Porque, na verdade, quando se fala assim, não, eu vou reajustar o do meu governo, que é 4%. Só que foi o que eu falei. Eu não sou servidor do NANCE. Servidor do município. Eu sou servidor do município. O problema, você como município tem corpo jurídico, tem procurador, né, que fala, o sindicato, vai lá e procura o seu, não é assim que alguns falam pra gente, que a gente escutou? Então, eu vou falar agora pro governo, vai lá no Ministério Público, ó, vai lá no Judiciário e tenta buscar aquilo que os outros prefeitos não pagam então. Sei lá como, dá um jeito. A gente dá jeito, a gente vive com a nossa miséria até hoje. Por que eles não dão um jeito deles? Dá o jeito deles. É 2.800.000. É isso, é a conta, é simples. Quanto que é? 2.800.000. Pega e paga todo mundo. Pronto. Vai aí vai concorrer aí a prefeitura, que o Zé Luiz quer concorrer, vai concorrer a prefeitura aí, pelo menos de forma digna, sabendo que o servidor conseguiu reaver um valor que é nosso, que este município não repassou. Que não repassou o dinheiro patronal para o IPASG, a ponto de quase falir aquela instituição. Que responsabilidade. Aí agora o servidor tem que pagar. Não, doutor não tem como. Alexandre, a Marcele Suete pergunta se legalmente tem-se um prazo para entrar em vigor o PCCS. Não tem. Não, gente, não existe prazo. Na verdade, o PCCS, a 388, ela já é um PCCS, porque nós já temos, tá? Mesmo que faz junto, mesmo que capenga pelas pernas, mas é um PCCS, porque você tem uma progressão tanto vertical quanto horizontal. Você não fica estagnado com o seu salário congelado. Não, pelo contrário, você pode progredir. Você pode progredir. A progressão é feita tanto de forma espontânea, com os trainings frequentes, e tanto de forma também pessoal, individual, com os seus enquadramentos de nível e cursos de adicional de qualificação. Doutora Alexandre, Elisete Santos, ela fala que se aposentou e quando ela foi assinar a aposentadoria dela no IPASG, a funcionária foi bem clara que ela ia perder parte da produtividade dela e da insalubridade. Aqui o que ela questiona é o seguinte, que antes de se aposentar, ela recebia R$200 de insalubridade e hoje ela recebe R$130. Ela quer saber, isso é legal? De insalubridade, será? Ela fala na realidade, veja bem, eu não consigo analisar cada caso específico, mas eu vou tentar dar, aliás, para poder responder até melhor. Porque a pergunta dela pode ser de outros, não, né? mas assim, eu não consigo falar hipoteticamente do que pode estar acontecendo com ela, então eu vou dar. Mas o aposentado dela pergunta aqui novamente. Hoje é legal o funcionário que se aposenta perder sua insalubridade ou parte dela? Olha, legal é pelo seguinte, né? Nós temos que analisar esse ponto. Embora eu não concorde com esse entendimento, porque eu sou da tese seguinte. As nossas leis aqui, elas foram mal feitas. E por terem sido mal feitas, hoje o servidor paga a conta. Eu, particularmente, não concordo com essa tese, porque, independente da lei ser bem feita ou mal feita, o servidor pagou a contribuição previdenciária dele sobre tudo aquilo que incidiu sobre o seu contra-cheque. Então, eu acho, tá, que não deveria ser assim. Mas é uma realidade que o Tribunal de Contas exerce uma pressão sobre o IPASG. E aí, o que acontece? O entendimento do Tribunal de Contas acaba influenciando o IPASG quando não existem ordens diretas do Tribunal de Contas para fazer a retirada de certas produtividades. Hoje, as produtividades que mais dão problema são a saúde 2 e a emergência. Todas as demais, a saúde 1, a diarista, a plantonista, a gente já conseguiu, por meio de recurso, criar mais ou menos um entendimento e elas acabam sendo mantidas. A emergência e a saúde 2 são as duas que são mais problemáticas. Então, assim, legal é. Por quê? Porque a fiscalização das aposentadorias é algo que é dado ao Tribunal de Contas fazer e automaticamente o IPASG, quando ele já antecipa uma determinada decisão, é porque ele sabe que o Tribunal de Contas vai impugnar sobre aquele tema. Então acaba sendo legal, embora eu não ache justo. E muitos juízes também não acham justo. E por isso muitas ações judiciais são propostas nesse sentido e muitas aposentadorias são revistas, revisadas
e muitas das vezes até o salário é recomposto. No caso da insalubridade, então, é um problema sério. Por quê? Porque hoje se tem um entendimento de que só deva receber a insalubridade aquele servidor que efetivamente trabalhou no local insalubre. E isso está gerando muita divergência, porque via de regra a pessoa às vezes tem um cargo tipo auxiliar administrativo. Em tese, o auxiliar administrativo nada induz que ele trabalhe com algo insalubre. Ele é auxiliar administrativo. Mas de repente aquele auxiliar administrativo trabalhava dentro do Hélio Cruz, que é um posto de insalubridade. E aí o que acontece? O cara faz direito à insalubridade porque o ambiente que ele se encontra é insalubre. Só que a análise que o IPASG muitas das vezes faz, a análise que o Tribunal de Contas faz, só vê papel. E muitas das vezes o papel não é claro em afirmar de onde aquele servidor veio. Aí é necessário que o servidor faça suas impugnações dizendo, olha, eu mereço porque onde eu trabalhava eu convivia com isso, com aquilo outro, e listar todas as situações de insalubridade. E aí, via de regra, a gente consegue fazer retornar. São poucos os casos em que isso não aconteceu. Everton, tem uma servidora aqui chamada Silvana Gomes que faz o seguinte comentário. Isso mesmo, eu vou fazer 32 anos de contribuição e o meu salário base é de R$ 728. Na verdade, assim, também a gente não pode pegar agora o base 720. Mas aí da produtividade vai a 1.500. E aí agora pega, melhora o base, mas tira as produtividades. Isso não é aumento, isso não é reajuste. Isso, na verdade, está pegando uma coisa, jogando em outra, está camuflando. É quase uma interpelação, né? Isso é justamente. Moisés Vitorino pergunta, boa noite, hein, Vitorino? Boa noite, Vitorino. Teu livro está aqui, hein? É, isso aí. Ele quer saber, mas o PCCS sai ainda esse ano? Olha, na verdade, a parte toda estrutural, né, a parte conceitual já está pronta, tá? A parte numérica do base também já está pronta. Já fez um impacto na folha de ponto. Passou o impacto. Agora está fazendo o impacto no atuarial. Se passar, passou. O próximo passo agora é a questão das gratificações específicas, que a gente sugeriu que seja feito por a observação por grandes grupos, por categorias. Porque cada grupo, cada categoria tem as suas especificidades e que tem que ser consideradas. Não pode ser desconsiderado. Ela não pode querer usar apenas uma base, onde hoje eu tenho 4 produtividades. Tem que saber como vai ser paga essas 4 produtividades. Então, na verdade, Moisés, vamos dizer, 50% andado. Avançou bastante. Avançou. Eu acho que na realidade, inclusive, avançou bastante, é importante dizer, acho que com base nessa pressão que o sindicato tem feito. É uma coisa interessante até para aquela menina que perguntou primeiro qual seria o valor do reajuste. A gente estava conversando agora há pouco ali. Você vê que ano passado, bem ou mal, bom ou ruim, houve reajuste salarial. Esse ano, bem ou mal, pouco ou muito, está se tendo reajuste salarial. Então, assim, é uma prova de que quando a categoria começa a apertar, a aposentadoria a categoria começa a fazer pressão, o governo vai cedendo e vai concedendo o que a categoria quer. Então, assim, se a gente talvez tivesse feito esse movimento há 10 anos atrás, ou de maneira contínua, hoje talvez a gente tivesse defasagem alguma. E até eles conseguirem falar, até eles conseguirem equacionar o problema de todas as categorias, e isso aí é papo pra mim, dentro da minha perspectiva, tá? É papo de 2020, fevereiro, março, né? Primeiro semestre de 2020. Eles não vão conseguir equacionar agora. Então, o que o governo faz? Dentro da minha perspectiva, doutor? Dá os 18% e joga, arrecada em janeiro, melhora a arrecadação em janeiro, e aí volta a discussão do PCCS. É simples. Se a gente botar gente lá na frente, a gente vai conseguir levar essa. Bora, servidor. Bora, que a gente tem que agora é pressionar agora. Da onde sai 4, sai 8. Da onde sai 8, sai 12. Porque é assim que a gente trabalha. A gente tira água de pedra. Então a gente tem que tirar água de pedra também. E vamos agora para a segunda pauta. ADF e o IR. O RDR. Né, que tá aí nos grupos falado, o telefone hoje não parou nesse sindicato. Foi fogo e poder o telefone hoje. Muito comentário, muita gente ligando, querendo vir aqui, lotou, isso aqui fez fila hoje. Né? Tomara que faça fila também terça. Tomara que esses mesmos servidores que vieram aqui hoje vão terça na manifestação.
enfim. Então, doutor, eu queria então que o senhor explicasse primeiro o que é o IRDR, né? E segundo, o que vai acontecer no dia 19? Os caras vão lá tirar o ADF de quem tem? Dar ADF para todo mundo? Não dá? Julgar? Não julgar? O que é? O que é o IRDR e o que vai acontecer lá de 19? Qual é a dinâmica? São quantos embargadores? Cada um fala? O sindicato tem um direito à fala? Não tem? Defende seu ponto de vista? Não defende? Que nem eu escutei, o processo não é de vocês, é de tal pessoa. É de tal pessoa? Ou é individual? Ou a categoria, o Sindispef defende da sua categoria? A Suzana Como Silveira, que é ela isso aí pergunta o seguinte, ela ainda não deu entrada no ADF. Ela ainda pode entrar? Outra pessoa também? Outra dúvida? Tá. Não deu entrada? Então, dá esse panorama geral de RDR. Foca em doutor Alexandre agora que essa hora. Tá. Vamos lá. Com relação à primeira pergunta, né? O que é a IRDR? Como a gente vem falando já ao longo do tempo, a IRDR é o que? Um incidente de resolução de demanda repetitiva. Né? Por que se deu a IRDR? Porque várias ações idênticas foram tramitadas no judiciário e, lamentavelmente, né, algumas delas tiveram decisões contraditórias da maioria. Então, aqui mesmo no sindicato, eu posso dizer, de cada 10 ações que eu dava entrada, eu ganhava 8 e perdia 2. E isso gerou uma contradição entre as decisões da corte, que foi chamada a atenção por um desembargador, tá? E aí entra a segunda pergunta que o Everton fez, se esse processo é nosso ou não é nosso. Na realidade, o que acontece? Esse desembargador, ao constatar a contradição que estava havendo dentro das decisões do tribunal, ele pegou um processo que estava sob a sua relatoria, um processo pego por amostragem, ele pegou um processo de um servidor, que porventura não era nosso, não era sindicalizado, e sugeriu, olha só, eu quero suscitar uma IRDR com base nesse tema. Ou seja, qual era o tema? Se o adicional de desempenho de função poderia ser tratado em sede de mandado de segurança. E aí, basicamente, a corte, né, que é a seção civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, passou a analisar esse tema, vem analisando isso desde o final de 2016 até hoje, para se chegar num único entendimento. Pode-se ou não pode-se pagar adicional de desempenho de função pela via do mandado de segurança aos servidores do município de São Gonçalo. Então, o que vai ser decidido no dia 19? Exatamente a fixação dessa tese. É lá que os desembargadores vão dizer, olha, de fato, tudo que nós temos feito até hoje de conceder adicionais com relação a mandado de segurança do município de São Gonçalo é válido, está legal, estamos no caminho correto, ou então não. O mandado de segurança não se presta para a concessão do adicional de desempenho de função. Então lá, eu costumo dizer o seguinte, lá basicamente vai se discutir o destino da ADF. Se as ações que estão em curso, se elas continuam ou se elas se encerram. Aquele servidor que porventura já está com o salário já implantado, o ADF, esse particularmente não tem mais o que se discutir com relação a isso. Assim como aquele também que está com processo em tribunais superiores, como o Supremo, Superior Tribunal de Justiça, basicamente não se discute mais esse tema porque já estão em fases assim muito superior ao Rio de Janeiro. Mas a grande parte do nosso processo vão sofrer a influência sim do IRDR. No meu ponto de vista, tá? Agora, com a fixação da data, é o momento do sindicato agir. Embora esse processo não seja um processo meu, particularmente, a matéria que diz respeito a ele é uma matéria que diz respeito a todos os servidores e é uma matéria que a gente tramita todo dia. Então, esse é o momento que nós vamos agora, em cima de cada desembargador, em cima de cada um deles, né, de cada um que vai julgar, lembrá-los, muitas das vezes, que muitos já julgaram favoráveis ao município, ou ao servidor, tentar pegar aqueles que já julgaram favoráveis ao município para a gente, com base nas decisões daqueles que foram favoráveis ao servidor, e a gente vai começar a fazer um trabalho de convencimento dos desembargadores na manutenção do adicional de desempenho de função para todos os servidores. Então, assim, dia 19 é um dia efetivamente que vai marcar ali, vai ser meio que um divisor de água, porque a partir do momento, se ficar definido que o ADF não pode ser tratado pela via do mandado de segurança e que o servidor não tem direito, basicamente as ações vão padecer. Porém, se ficar dito que de fato
pode se tratar de por mandado de segurança e que o servidor tem direito, automaticamente todos os mandados de segurança vão voltar a ter curso, eles vão andar novamente, e andando novamente eles vão seguir o seu ritmo natural, de maneira que o governo vai ter que pagar para cada servidor da forma que tem pago a esses que estão ganhando recentemente. Eu acho que nós temos grande possibilidade de vencer, porque, como eu falei, numa estatística que eu mesmo fiz, de cada 8 processos que eu dei entrada, de cada 10 processos que eu dei entrada, 8 tiveram manifestações favoráveis antes da suspensão. Então eu acredito que o desembargador que no passado votou a favor, dificilmente ele vai votar contra agora, mas de qualquer maneira a gente tem que estar atento, tem que estar trabalhando, tem que estar buscando convencê-los a manter suas posições, né? E ainda que tenha havido revogação da ADF, ainda que tenha havido alteração da lei, no meu entendimento, o ADF ele foi criado em 95 e a partir de 95 todo servidor já fazia direito, porque a lei criou um adicional que não era restrito a nenhum servidor. Muito pelo contrário, ele era amplamente, ele tem a redação onde ele poderia ser amplamente pago a qualquer servidor. Se o servidor não recebeu, foi porque houve um ato ilegal da administração que optou em segregar os servidores e dar para quem ele entendia que era melhor. Então, no meu ponto de vista, todo e qualquer servidor do município de São Gonçalo, independente de RDR, independente de qualquer coisa, tem direito ao ADF no seu nascedouro, no nascedouro da lei. E não recebia por um ato de ilegalidade. Então, essa é a tese. Vai ter sucesso nela. O Vitorino, ele faz uma pergunta aqui sobre o PCCS. Ele pergunta o seguinte: a VPNI será em cima de todas as gratificações ou alguma específica? Aí faz outra pergunta: quem ganhou gratificação na justiça pode perder com a VPNI? Bem, posso responder? Pode. Bem, assim, não dá para saber, Vitorino, ainda qual vai ser a técnica que o governo vai usar, ou o que vai ser específico. Nós sabemos que essa VPMI, ao que parece, vai ser implantada, mas a gente não tem ainda a condição de saber qual vai ser o alcance dela, sobre quem que ela vai incidir, porque o governo ainda não se definiu. Agora, quem ganhou na justiça, o direito está assegurado na justiça. Então, assim, pelo manto da coisa julgada, que é o efeito que torna as decisões judiciais imutáveis, a pessoa que ganhou não vai poder perder. E aí é onde entra especificamente a VPMI. A VPMI, ao que parece, vai gerar uma espécie de congelamento da diferença salarial decorrente dessa vitória judicial, né? Mas a vitória judicial não será extirpada. Ela só não irá variar no tempo. Vai mudar a nomenclatura, né, praticamente. Ela, na realidade, ela vai ficar fixa no tempo, sem receber aumento, sem receber alguma coisa, mas retirada ela não vai ser. Então, o cara, por exemplo, como na guarda, o cara que adicionou o trânsito, vai perder o adicional de trânsito que incorporou no salário? Não, não vai. Mas vai se criar uma média de salário do guarda, o cara vai ganhar o salário e a VPMI vai ficar ali. E na medida que o salário do guarda for aumentando, essa VPMI vai alimentando esse base, exatamente. Sumir, ela não vai sumir, mas ela vai ficar meio congelada durante algum tempo. Entendi. O Vitor, ele fez uma pergunta aqui, querendo saber se tem alguma novidade sobre o plano hierárquico da guarda. Sim. Você pode responder ou não? Na verdade, gente, o que acontece? É de recomendação dentro da Constituição, tá? Que se trate o PCCS, o Plano de Cargos e Carreiras, em 3 grandes grupos. Que grupos são esses? Saúde, educação e segurança, né? E cada grande grupo, saúde, educação e segurança, tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, tem as suas, as suas legislações próprias. E dentro da segurança existe a 3022, né, que fala sobre a questão do plano hierárquico, né, que cria o plano hierárquico com nomenclaturas específicas, nomes específicos, progressões específicas, que na verdade é a mesma progressão que a gente tem, só que com nome específico praticamente, né? Então isso foi cogitado
pela secretária de estar fazendo também um estudo separado para essas 3 categorias, né? E a 4ª categoria seria o geral, as demais categorias, né? Que não tem um respaldo constitucional para se ter um PCCS próprio, né? Porque senão daqui a pouco cada categoria, cada profissão vai ter uma lei, né? Então só aí de cara a gente está falando de 3 leis diferentes, 4 leis diferentes, né? Uma lei para saúde, uma lei para segurança pública, uma lei para educação que já existe e a lei que seria para as demais categorias, né? Que seria um grande grupo, né? Isso está sendo cogitado por ela. A gente, na verdade, apoiamos esse tipo também de tratativa, mas o que a gente também tem que observar é o seguinte: quando você coloca cada categoria em cada lei, você, na verdade, segrega todo o coletivo para cada um brigar pro seu. Então, na verdade, você perde a coesão, você perde a unidade, você perde o sentido de ser servidor, você cria aí um conflito de interesse muito grande. E que isso é perigoso para o servidor. Ou pior, um isolacionismo daquela Isso, categoria. você isola aquela categoria. Então quer dizer que eu posso utilizar de argumentos políticos, que quem mexe no salário é político. A guarda viveu isso durante Eu posso utilizar de instrumentos políticos para fazer específica no salário durante um tempo e depois eu posso tirar no outro governo. Então te dá instabilidade. Não te gera estabilidade, te gera instabilidade. Verdade. Então, a gente tem um contraponto a esse quesito também. Porque o que pode ser feito é criar uma lei única e que se colocar dentro dessa lei capítulos para as grandes áreas. Fiscais, auditores, saúde, educação, segurança e por aí vai. Né? Seria talvez uma saída, né? E que a gente acha que é uma saída mais eficaz e mais justa, mais razoável. Porque quando vier para um, vem para todos. Né? Então as categorias não ficam na mão de políticos. Entendeu? Então foi cogitado sim, Vitor, tá? O plano hierárquico da guarda. A gente, na verdade, não falamos só apenas do plano hierárquico da guarda, mas a gente falou diversas coisas da guarda que... Enfim, todos os temas da guarda que são bastante atuais, todos os né? temas. Principalmente essa covardia com os nossos aposentados. Exatamente. E tudo mais. E para deixar claro, só para finalizar o Vitor, para deixar claro, Vitor, não esqueça que nós fizemos a representação no Ministério Público, Sim. onde a ausência do plano hierárquico é um dos temas temas levantados, entendeu? Porque de fato há uma desobediência da 13022, que nós chamamos a atenção no Ministério Público para isso. Então o que a guarda tem que fazer agora é se manter coesa e cobrar também do Ministério Público um posicionamento. Isso aí. E a gente precisa muito da guarda desse movimento de terça-feira. Sim, exatamente. A gente precisa que a guarda retorne às ruas para fazer aquele belo trabalho que foi feito lá no governo Neilton. Né? A gente precisa voltar, porque eu acho que... Hoje mais do que nunca, porque o que acontece? Se nós temos uma representação no Ministério Público, onde se discute basicamente o tema da guarda, a guarda tem que estar em evidência. A guarda tem que ser vista para ser lembrada. E assim, a gente está perdendo muito espaço, né, doutor? O governo tem que respeitar as instituições que defendem o interesse dos trabalhadores. Eu acho que se perdeu, eu acho que o governo trata com muita apatia a nossa instituição, os nossos servidores, ele trata com muita indiferença e a gente tem que resgatar na unha o nosso respeito, nosso posicionamento. Porque é uma coisa que eu sempre falo, nunca espere que as pessoas te respeitem. Sempre se auto-respeito, coloque seu respeito. Só assim você consegue respeito, quando você se posiciona. Então eu acho que falta hoje na categoria isso. E dia 10 eu
tenho certeza, espero e conto com os servidores para poder dar esse grito de pedido de respeito novamente pela administração pública, porque tá difícil todo dia vir aqui e ter servidor perdendo isso, ter servidor perdendo aquilo, sai isso, sai aquilo, tá virando já nem quero falar que tá virando, mas tá complicado, tá muito complicado. E é todo ano, se vocês repararem, gente, se vocês repararem, é todo ano, todo dia, abre esse processo disciplinar. Eu nunca vi um governo. Não pode virar, não? Pode. Eu não me lembro, eu não me recordo, desde a época de Aparecida. Não, fica em pé, por favor. Eu não me recordo, desde a época de Aparecida Panicé, um governo que desse tanto processo disciplinar. Deixa eu falar um pouquinho agora. Eu virei a câmera aquela hora, porque, gente, dia 10, terça-feira, 9 horas da manhã. Você tem um compromisso, é um compromisso firmado, não é com o doutor Alexandre, não é com o Everton, não é com o Sindespef. É um compromisso com você enquanto servidor. O que a gente escuta muito assim, durante os plantões, o que a gente escuta muito de alguns colegas que vêm no sindicato, é a insatisfação com a atual situação hoje, sua, minha, do Everton, dentro do município. E essa insatisfação, ela tem que sair da zona de conforto e ir para o confronto. É hora agora de você parar um pouco, de ficar no WhatsApp, de ficar digitando e mostrar a sua cara, mostrar a sua disposição. Esse convite é para você que foi lá, comprou o jornal, viu escrito lá, concurso para a Prefeitura de São Gonçalo. Para você que foi aprovado no concurso e hoje está dentro da repartição pública e hoje está dentro da administração, da fazenda, da guarda, da educação, de todas as categorias. É hora de você gritar a sua insatisfação. O que acontece quando você pega e fala assim, o salário caiu? Não é um favor que o governo faz de pagar o seu salário. O atrasado saiu. Saiu porque ele cumpriu a obrigação dele. Então, nós vamos lembrar o governo que ele tem uma obrigação conosco, que é sim de dar os nossos 18%. É a nossa hora de se organizar, de mostrar que a nossa satisfação não é só no mundo virtual, não é só na página de Facebook. A nossa satisfação tem que ser vista lá nas escadas da Prefeitura, terça-feira, 10 de setembro, às 8 horas da manhã. O Sindespef alugou o carro de som, a gente vai estar lá com vocês, nós vamos estar lá colocando o nosso rosto, a nossa cara, para mostrar a nossa insatisfação. Eu acredito sim que nós vamos repetir aquele movimento lindo que foi feito em 2016 e vamos provar que servidor, ele não para só quando falta salário, que servidor luta por direito. Agora eu queria que o doutor Alexandre falasse sobre a questão de quem está de plantão, quem está trabalhando, a legalidade de se sair para participar da paralisação. Uma boa noite a todos e dia 10 eu espero vocês lá. Vira para o doutor Alexandre. O pessoal pergunta demais sobre essa questão de estar de plantão ou estar trabalhando e ter a paralisação. Pode ser o meu carro, vai lá. Na realidade, gente, o que acontece é o seguinte. 8 esse horas. grito é da categoria, tá? Toda a categoria, se possível, deveria estar presente. Obviamente, a gente entende que tem certas categorias que têm responsabilidades e que não podem simplesmente abandonar seus setores e ir. Então, o que tem que ser feito? Aquilo que é tradicional. Mantenha-se um mínimo trabalhando. Você que é da saúde, você que é de uma outra área essencial, mantenha um mínimo de mais ou menos 30%, um número que não vai impactar o local, que deixe-se um mínimo de funcionamento, mas vá. Vá, nem que você vá e saia, nem que você vá, fique lá 1 horinha, 2 horinhas e saia, mas não deixe de ir, porque o que acontece é o seguinte, o governo, ele só vai entender a necessidade de vocês o dia que vocês demonstrarem. Se lá, no momento de demonstrar, ninguém comparecer, ou se por conta de um plantãozinho, por conta de uma questãozinha não puder ir, não vou porque minha chefe fazer cara feia,
Então, quem tem medo de cara feia não pode querer aumento de salário, não pode querer ter uma vida melhor. Deixa como tá, porque eu não conheço vitória sem luta. E eu nunca vi na minha vida uma vitória sem luta. Então, se querem vitória, tem que aprender a brigar. Valeu? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Já ficou extenso o vídeo, né? E reforçando, terça-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos lá. Vamos juntos. Vamos em busca dos 18%. É viável, é praticável. Tem dinheiro sim, né? Quem dá 4, dá 8, dá 12 e chega até 18. E é isso. Juntos na luta. Vem pra rua,